A próxima pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor como será o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é o mesmo que tribunal de juízo final. Enquanto o tribunal de juízo final, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 13, resulta em condenação, Tribunal de Cristo é uma expressão bíblica que fala de galardão. Será para julgar as obras do crente, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqui nós notamos essa colocação que talvez seja um pouco difícil de entender para determinadas pessoas. Como o assunto é ligado diretamente aos que são cristãos e que receberam ordem de Jesus, por exemplo, e de pregar evangelho a toda a criatura. Mas essa pessoa é indolente. Para ela não é isso, embora Jesus tenha dito, pregar evangelho a toda a criatura. Quando ela se apresentar diante de Jesus, ela vai apresentar alguma coisa que realizou, mas de pouca monta, e sem muito interesse. Então aí está uma linguagem figurada que tais obras realizadas serão semelhantes ao fogo, que o fogo vai queimar. Só que a pessoa em si, porque aceitou a Cristo como Salvador, será salva. Mas as suas obras, ela vai chegar de mãos vazias diante de Deus. Não realizou nada que pudesse efetivamente dar margem a um galardão. Então isso é uma mensagem que deve ser pregada mormente nos dias atuais em que vemos uma indiferença tão grande de pessoas que não se apegam às obrigações decorrentes da palavra de Deus e não assumem compromisso, são indiferentes. Isso aí, meu prezado irmão, você está preparando o seu galardão para o futuro, mas não terá muito valor, não, em decorrência da sua atitude. Então, concluindo, há 5 itens que devemos considerar. As pessoas indicadas, somente os crentes salvos. Segundo, a época do julgamento após o arrebatamento da igreja. Em seguida, será a celebração das bodas do Cordeiro. Terceiro, lugar do julgamento será nos ares. Quarto, a base do julgamento, as nossas obras. E quinto, o resultado final do julgamento. Galardão ou reprovação, perda ou ganho. E nós temos parábolas de Jesus Cristo para ilustrar esses tipos de pessoas. O viajante, que foi viajar, chamou 3 empregados, deu a eles uma responsabilidade. E disse para eles, negociai até que eu volte.
E passado um tempo ele retornou e chamou os empregados para prestação de contas. O primeiro disse assim: Senhor, tu me deste 5 denários para eu trabalhar com ele, eu ganhei mais 5. Foi elogiado. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, a ti se considerar o muito. Segundo: Senhor, tu me entregaste 2 denários, eu ganhei mais 2, aqui tem 4. Muito bom, servo fiel e discreto. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou aquele, por fim, que havia recebido 1. E começou sua lamúria. Senhor, eu sei que tu és homem severo. Colhes onde não plantaste. E eu tive medo. E eu escondi o teu denário e agora estou devolvendo. A resposta do Senhor desse homem foi: servo negligente, por que não fez como os seus colegas? Puseste o meu dinheiro em juros, e quando eu voltasse receberia. Este servo é inútil, não tem nem entrada aqui no céu.